Bom dia, viemos reunir com a Associação das Famílias Numerosas, que deve, antes de mais, ser considerada a Associação das Famílias Condependentes e não apenas família condescendentes. Foi uma reunião muito útil, levantaram um conjunto de problemas que são aqueles que são já a preocupação da nossa candidatura, o problema da habitação, o problema das creches, o problema das escolas e o problema da mobilidade, sobretudo o problema da mobilidade. A Câmara Municipal de Lisboa não tem tido políticas públicas para a questão da habitação e muito menos tem tido políticas públicas no sentido de tornar mais, trazer mais equidade àquilo que é o custo de vida de uma família numerosa em razão do custo de vida de uma família que tenha menos dependentes e ascendentes a cargo. Nós temos esta preocupação porque sabemos que também as famílias numerosas, e foi aquilo que nos foi acabado de dizer, estão a ser expulsas da cidade de Lisboa por falta de infraestruturas, por falta de planeamento e vamos daqui com um conjunto de medidas e de informação que já estavam já tinham sido ponderadas pela nossa candidatura, mas de facto temos aqui a confirmação de que há problemas também nesta área na cidade de Lisboa. Quais são as propostas? Há várias propostas que foram já divulgadas pela minha candidatura, como por exemplo dotar a cidade de Lisboa, dotar os bairros onde há crianças de creches e de outros equipamentos de apoio às famílias, como ATLs e também para os mais idosos, centros de dia, investir nos centros de saúde. Aquilo que é o investimento na ação social não tem sido da prioridade da Câmara nem das juntas. Hoje a Câmara Municipal de Lisboa tem um elevado orçamento, também as juntas de freguesia têm recursos, não só financeiros como humanos, que lhes permite investir na ação social e criar condições para que se viva de forma comunitária, com serviços de proximidade e que as pessoas não tenham uma vida desgarrada no sentido de que têm um filho em cada bairro, um filho em cada zona da cidade e têm que atravessar a cidade horas e horas com o trânsito caótico, sem estacionamento e naturalmente temos que criar as condições para que as famílias possam viver confortavelmente em Lisboa. E portanto as medidas são aquelas que já constavam do meu programa, que tenho vindo a anunciar e que agora tive o reforço dessa necessidade sentida por aqueles que vivem este problema. É preciso aqui acentuar que, ao contrário do que é a percepção pública, as famílias numerosas não são exclusivamente segmentos socioeconómicos elevados, são transversais à sociedade e nós temos que tratar das pessoas em todos os estratos socioeconómicos e garantir condições a todos. O apoio do líder nesta reta final da campanha? Eu não tenho o apoio do líder nesta reta final, eu tenho o apoio do líder desde o primeiro dia e terei até ao último dia. Gostou de ver, estava a dizer... Podemos passar? Sim. Estava a dizer que Teresa Leal Coelho esteve muito bem ontem no debate, está confiante na vitória? Estou confiante que temos uma grande candidata, que Lisboa pode ter oportunidade de fazer uma escolha verdadeira e não uma falsa escolha. A escolha verdadeira é entre aquilo que está e alguma coisa completamente diferente, que trate Lisboa com a abertura cosmopolita que Lisboa precisa. Não precisamos de uma Lisboa centrada só nos seus bairros populares. Os seus bairros populares ajudam a caracterizar Lisboa, mas a torná-la mais aberta, mais vivida por todos aqueles que a procuram. E Lisboa precisa também, relativamente às pessoas que aqui querem viver, de as tratar, como a doutora Teresa Leal Coelho estava a dizer, de forma o mais justa possível e adequada possível para que as pessoas possam realmente cá viver. E o que se tem passado nos últimos anos é que elas cada vez mais são expulsas de Lisboa pelas necessidades, porque não encontram aqui resposta aos seus problemas. Claro que aqueles que têm recursos mais elevados defendem-se melhor, mas as pessoas que têm menores recursos, essas têm poucas possibilidades, têm mesmo de ir para o sítio onde podem viver adequadamente. E então, se tiverem
muitos descendentes e ascendentes a cargo, e forem aquilo a que se chama, portanto, uma família numerosa, que tem muitas pessoas a seu cargo, sobretudo se tivermos em conta que muitas dessas pessoas são pessoas que têm dificuldades económicas, essas então só podem viver em Lisboa em condições muito pouco dignas ou de forma a enfrentar demasiadas dificuldades. E essa não é uma questão que caiba só ao Estado Central, é uma questão que cabe também à orientação política que pode ser dada pela Câmara de Lisboa. Dr. Passos Coelho, o FMI veio hoje dizer que Portugal fez progressos notáveis, que é preciso, no entanto, continuar com a consolidação orçamental. Isto mostra que o Governo está no bom caminho? Isto mostra que há muitas oportunidades para falarmos do FMI, mas eu hoje gostaria de ter a oportunidade de falar de Lisboa e, portanto, tenho a certeza que vamos ter, nos próximos tempos, a oportunidade de trocar impressões sobre todas essas Mas matérias. considera positivo para o país? Não percebi. Considera positivo para o país este tipo de avaliação? Como lhe digo, nós hoje vamos tratar de Lisboa, não vamos tratar das avaliações do FMI. E para quem, como eu, já falou tanto do FMI e lidou tanto com ele, acho que hoje ficaria bem que pudesse falar aqui um bocadinho de Lisboa, das questões da cidade de Lisboa e da nossa candidatura a Lisboa. Está bem? Surpreendido com a nova greve dos enfermeiros? É um assunto que eu não queria comentar hoje, seja do FMI, seja dos enfermeiros. Já manifestei o que devia ter manifestado sobre essa matéria, a preocupação e a apreensão de vida, mas não quero estar hoje a insistir sobre isso. Agradecia-lhes que não me obrigassem a repetir este tipo de respostas a cada outra questão que me queiram colocar que não tenha relação aqui com a eleição de Lisboa. Mas temos uma preocupação na cidade de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa não tem investido nos centros de saúde e há muita carência de médicos de família nos centros de saúde. É uma intervenção que a Câmara pode ter, tem orçamento. Há não muitos dias, Fernando Medina anunciou um investimento de 30 milhões nos centros de saúde, ainda não se viu, mas no mesmo dia, a uma hora diferente, José Sá Fernandes anunciou um investimento de 30 milhões em jardins. Portanto, a saúde e os jardins, para este Executivo Camarário, valem o mesmo. É assim, é isto que temos que mudar. Digamos só sobre Lisboa. Ontem Teresa Leal Coelho deixou a porta aberta com uma coligação com o CDS depois das eleições. Via bem esta aliança depois de ter recusado o apoio à Associação? Ora bem, eu tive a ocasião de responder ontem, numa entrevista que também tive com o Correio da Manhã TV, que nós nunca tivemos nenhuma dificuldade particular em poder fazer convergências políticas com o CDS. De resto, recordei que em 2011, quer eu, quer o Dr. Paulo Portas, que na altura era líder do CDS, concorremos cada um pelo seu partido, e no dia a seguir às eleições fomos chamados a governar e a apresentar uma solução de governo comum e não tivemos dificuldade em fazê-lo, o que não quer dizer que não tenhamos diferenças e que não seja necessário sempre colocar, tanto quanto possível, aquilo que mais nos diferencia de lado para poder trabalhar em coisas em conjunto. Mas essa capacidade de ter entendimentos com o CDS-PP é conhecida. Portanto, o que eu acho que não vale a pena fazer é o exercício de especular sobre o resultado da eleição. Nós, como a doutora Teresa Leal Coelho disse, e muito bem, somos o maior partido nacional e, do ponto de vista da Câmara Municipal de Lisboa, somos, nesta altura, o segundo maior partido, atendendo a que nas últimas eleições foi o Partido Socialista que ganhou a Câmara Municipal, mas o segundo partido foi o PSD. E, portanto, estamos a lutar por ganhar a Câmara, não é a lutar para a perder neste lugar ou noutro, estamos a lutar para ganhar a Câmara. Mas não temos a mania que somos os maiores do mundo e que sabemos como é que os eleitores votam. Isso tem sido com uma certa arrogância pronunciado por muitas outras pessoas que acham que as eleições estão feitas, se calhar nem seria preciso concretizar as eleições. Já há quem diga até que se deviam proibir os jogos de futebol, não é verdade? Não vá as pessoas esquecer-se de votar, não sei se também proibir as missas, fechar os centros comerciais, abrir assim uma via rápida para as escolas, que é onde normalmente se registam os atos eleitorais. Diz que é uma infantilidade do Governo? Não, eu já disse ontem, é passar um atestado de minoridade às pessoas. As pessoas que se abstêm não vão votar normalmente porque não querem. Pois, nós sabemos que há uma certa abstenção técnica
Sabemos também que há pessoas que têm ainda dificuldades em poder votar e isso poderia ser resolvido na lei. Nós propusemos que pudesse ser resolvido na lei com antecedência antes destas eleições. Portanto, espero que seja possível fazê-lo antes das próximas eleições legislativas, mas isso é residual, quero insistir neste ponto, isso é residual. A grande maioria das pessoas que não vai votar porque não está interessada. Isso penaliza o sistema político, de um modo geral, e responsabiliza todos os partidos, mas não é com decisões dessas que nós levamos as pessoas a votar. Portanto, vai votar quem quer, quem está interessado, quem acha que consegue mudar alguma coisa, defender os seus pontos de vista, e nós estamos a procurar, junto daqueles que costumam votar e daqueles que muitas vezes se abstêm, dar-lhes razões para que eles possam ir votar. E temos confiança que estamos à partida a fazer um jogo em que as pessoas não têm já a sua decisão fechada e não há sequer quem tenha possibilidade de dizer que conhece essa decisão. Portanto, teremos mesmo de aguardar pelo resultado das eleições. É assim em democracia. E volto a dizer o que disse ontem, a eleição de Lisboa é capaz de surpreender muita gente, porque há imensa gente que tem dito coisas cheia de certezas, e eu não tenho tantas certezas como essas de que o Dr. Medina já tem a eleição ganha, que isto é um passeio, que não há problema nenhum. Eu não tenho nada essa certeza e acho que nós temos uma grande candidatura para mostrar que vale a pena fazer diferente e não esperar mais 4 anos para tirar conclusões, porque as que podemos tirar nesta fase chegam para defender uma mudança significativa na gestão política de Lisboa. Muito obrigado.